Bom, gente, quem veio mandar a história pra gente hoje, ela esteve aqui tem pouco tempo, vocês vão lembrar aí da história dela, né? Ela até contou pra gente que ela tem uma doença chamada neuralgia do trigêmeo, que eu falei até que eu não sabia o que era, e depois eu fui pesquisar e algumas Alices também deixaram aí nos comentários, né? Que é uma doença que parece que ela é considerada aquela que é a pior dor do mundo, né? Que é uma dor de cabeça aí muito intensa. Mas ela voltou aqui para nos contar mais um pouquinho da história dela. Então, se você assistiu a história dela, tem poucos dias que a gente colocou no... Gente, eu não tô lembrando o nome da história que eu dei para ela. A minha cabeça essa semana tá assim, a mil. Quem me acompanha no Instagram sabe por quê, né? Se você não acompanha, @DaniDelanos. A gente tá com... Eu estou com a minha cunhada no hospital e, infelizmente, assim, o estado de saúde dela é grave. Ela teve complicações da diabetes, mas a gente tá com muita esperança que ela vai reverter esse quadro e logo em breve ela estará boa, se Deus quiser. Mas, assim, a minha cabeça tá muito, né, já tem quase 5 dias que ela tá no hospital, são muitas notícias, assim, olha, gente, haja coração, tá? Mas, eu vou lendo aqui e a gente vai lembrando da história dela. Oi, Dani, Beto, Alices e Romeus. Então, vou explicar para vocês por que eu liberei o perdão. Eu fiquei muito feliz de escutar um pouco da minha história na sua voz. Apesar que eu queria ter me expressado e explicado melhor algumas coisas. Mas Romeu enviou antes do prazo. Ah, o marido dela, lembra que ele também veio falar, acho que ela tá... se eu não me engano, gente, ela tá com câncer, é isso? E ela queria, né, deixar a história gravada para os filhos dela também, né, assistirem, ela falar sobre a vida dela. Bom... O título fica a critério de vocês. Li todos os comentários, salvei o vídeo no YouTube, fiz uma pasta zipada e quero colocar essa parte lá também. Bom, vamos começar pela minha doença, a neuralgia do trigêmeo. É uma doença que afeta o nervo da face. É considerada uma das piores dores do mundo. E o câncer que eu tenho é no osso da face, bem abaixo da orelha, que liga o maxilar. Sobre quando você abre a boca e estrala, sabe? Quando você vai... Então, é bem lá, ela falou. Bom, eu sinto tanto o câncer como a neurologia. Elas estão ligadas ao sistema nervoso. Pessoas que costumam sofrer muito em silêncio, as chances de desenvolver doenças são muito grandes. Muito obrigada a todos pelos comentários de apoio e carinho. Cada comentário me ajudou muito para quem escreve a história. Não é fácil escrever aqui, viu? Mas saber que vão ter várias pessoas escutando e poder aprender com você é gratificante. Quero aproveitar e esclarecer alguns pontos que me incomodou nos comentários. Gente, em nenhum momento eu rebaixei as costureiras. E nem quem começa de baixo, até porque eu comecei de baixo. Eu já fui abaixo, já lavei roupa. O que eu quis dizer... Para que vocês me entendam, é que na época em que minha mãe foi me matricular, todas as garotas da minha escola eram matriculadas em cursinhos administrativos, auxiliar de escritório, computação. E como era de graça, eu também queria esses cursos. Foi um curso que eu trabalhei na área, eu nem gosto. Outro ponto que quero ressaltar é que eu tenho minha casa própria. A minha mãe, ela tem a casa dela e minha irmã dela. Eu moro na cidade vizinha delas. Eu vou explicar por que eu decidi perdoar a minha mãe e conviver com ela. Bom, acho que da costureira ela quis dizer que ela ficou muito pé da vida, que a mãe dela colocou ela num curso de corte e costura. Mas o que ela quer dizer é que, realmente, né, gente, se você não tem aptidão para corte e costura e ela queria fazer um curso de computação, é bem diferente, né? Então, lógico que ela ficou... Ela não era o que ela queria fazer, não é todo mundo que gosta de... Eu, por exemplo, não sei costurar nada, né? Agora, vocês vão se surpreender. Eu sei fazer tricô, sim. Antigamente, eu já cheguei a fazer
coisinhas de tricô para mim. Hoje eu não lembro se eu sei fazer ainda, mas eu sei fazer tricô, tá? Bom, eu sei que mesmo eu explicando, talvez muitas pessoas vão me julgar, mas tudo bem, o importante é que eu sinto dentro de mim. Dani, eu entendi o que você quis dizer, que perdoar não significa conviver. Tem pessoas que passaram pela minha vida que eu perdoei, mas não convivo. Mas a minha mãe e minha irmã, ela perdoou, ela disse, né? Eu li num comentário que dizia uma Alice que uma irmã dessa não precisava nem de inimigo e que meus pais eram monstros. E eu achei que pegaram pesado, mas tudo bem, eu entendo o ponto de vista de vocês. Minha mãe, quando estava grávida de mim, por volta dos 7 meses, a minha irmã estava no hospital entre a vida e a morte. Os órgãos dela já estavam desfalecendo. Os 2 rins dela tinham parado e ela pegou uma infecção generalizada. Para piorar a situação, a minha mãe estava em outro estado, com 2 crianças pequenas e uma na barriga sofrendo humilhações onde ela morava. Só meu pai trabalhava na época como pedreiro. E eu sei que no dia que eu nasci, a minha irmã recebeu alta do hospital. Era dia 1º de novembro. Então, a atenção com a minha irmã na primeira infância foi dobrada para ela não parar no hospital. Minha irmã foi a primeira neta e sobrinha da família dos 2 lados, por isso ela foi tão mimada, tão querida. Bom, quando nós mudamos para o Centro-Oeste, minha mãe se soltou das correntes e começou a trabalhar fora. Meu pai então cuidava da gente porque o serviço dele era na mesma cidade onde a gente morava. E minha mãe trabalhava como diarista. Ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Eu sempre achei a minha mãe uma mulher muito elegante. Ela era alta, magra, estava sempre com o cabelo Chanel. Depois que eu tive leucemia, minha mãe teve paralisia facial e descobriu lúpus na pele. Para ser mais exata, na cabeça. Então ela perdeu a maior parte do cabelo e engordou. Tô lembrando a mãe dela, gente, sempre tratou ela muito mal, vocês lembram? Eu lembro até que ela teve leucemia, uma vizinha que levava ela para quimioterapia, e quando ela se curou, a mãe falou: você não passou de uma simples anemia, mas ela teve uma leucemia. Então tudo que era dessa Alice, a mãe dela inferiorizava, e tudo que era para a irmã, a mãe colocava lá em cima. Então a irmã era sempre inteligente, a irmã que era sempre elogiada, e a nossa Alice era sempre o patinho feio da família, né? Aquela que nunca sabia fazer nada. Então foi essa história aí que ela contou, tá? Bom, a minha mãe então engordou, ela não tem mais aquele brilho nos olhos. Gente, não falem bem feito o que é castigo. Eu sei que a gente colhe o que planta, mas eu particularmente sempre vou me colocar na dor dos outros. Mas Alice, você é muito inocente, boba, depois de tudo que sua mãe fez com você. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: existem pessoas que nunca irão nos pedir perdão pelo que nós fizemos ou compensar a dor que nos causaram. Mas perdoar não é sobre o outro. Perdoar é sobre a nossa paz. Não se trata de voltar a conviver, de concordar com o que nos fizeram ou de confiar novamente em quem nos machucou, e sim de não continuar carregando uma dor por algo que não merecíamos ter vivido. O perdão não muda o passado, mas nos ajuda a fazer as pazes. Perdoar, em sua essência, é libertador. Dani, teve um comentário também que era exatamente o que eu penso e que minha mãe me fala hoje em dia. Alice, você é um ser humano incrível. Quanto à sua mãe, acredito que era ignorante, fazia o que aprendeu da vida. Ela disse que o comentário era esse. Mas ela te amava e te ama. A questão é que sua irmã era uma filha problemática, então ela demandava demais atenção. Eu penso que como você era uma filha comportada, sua mãe confiava em ti e acabava gastando mais energia com a sua irmã. A melhor coisa que você fez na vida foi perdoá-la. Então eu quero agradecer a pessoa que fez esse comentário e outros me dando força. Apesar que tem coisas que eu não concordo com a minha mãe. Ela é uma avó exemplar. O que ela não fez por mim, ela faz pelos meus filhos. A prioridade dela, até hoje, é meu irmão. Mas eu não me intrometo. Quando vou visitá-la e eu vejo que ela vai me magoar, logo eu vou embora, me distancio muito dela.
Antes eu ligava para ela para cobrar um fogão novo e pedia a sua opinião. Comprar, né? Tipo, ela pedia opinião em tudo. Bom, mas eu me distanciei muito dela. Depois eu sofria muito. Então o que eu faço? Faço as coisas calada. Na hora que ela vê, eu já fiz. E não fala nada. Ela continua doente até hoje, mas faz tudo para o meu irmão. Vocês acreditam que o tanto que ela mima meu irmão, ele nem virou homem. Ele rouba minha mãe na maior cara dura. Uma vez ele fez um empréstimo escondido no nome dos meus pais. Eles pagam até hoje. Mas é assim, gente. A gente colhe o que a gente planta. Quanto minha irmã, que é a preferida do meu pai, ela foi o maior desgosto da vida do meu pai. Ela engravidou cedo, quis entregar a criança para doação, vive mentindo e mora com o seu namorado e nunca se casou. Dani, eu escutei uma história no seu canal que a irmã tinha inveja da outra. Vocês acreditam que os meus amigos falam isso para mim? Vou resumir como está a vida da minha irmã. Ela tem 2 filhas, uma de 13 e uma de 10. A de 13 a minha irmã vive maltratando ela. A caçula é o xodó. Minha irmã não aprende com os erros. Ela mora com o pai das crianças. Mas ela vive sendo espancada por esse homem. Ele humilha ela de todas as formas possíveis. Todo dia que a gente fala no WhatsApp, ela está com o olho roxo. Eu vivo aconselhando ela a largar esse cara. Bom, eu fui a primeira filha dos meus pais a conseguir uma casa própria e a conseguir se dar bem na vida. Quando eu descobri agora o câncer, quem estava ao meu lado era minha irmã. Na cirurgia, na quimioterapia, é ela que me acompanha. Eu não sei se é por culpa ou por outra coisa. Ela que me dava banho. Gente, se eu não liberasse o perdão, quem ia sofrer hoje seria eu. Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, minha sogra fez uma bruxaria para matar ela e eu. Ela nunca gostou de nós. Ela me fala, hoje em dia, que fez porque eu ia dar um filho doente para ela. Na época eu tive dengue hemorrágica e as crianças estavam nascendo com microcefalia. Como a gente morava com ela, ela me obrigou a tomar uma buchinha e um monte de remédio abortivo. Quase morremos, mas eu recorri a Deus. Dani, minha filha, nasceu com 8 meses, mas pensa numa menina linda. Hoje ela tem 10 anos e é perfeita. Ela nunca teve nenhuma deficiência. Minha filha é responsável, me ajuda com meu filho quando ele está em crise, é carinhosa, inteligente. Mas voltando para minha irmã, o que ela fazia comigo, ela fez com a filha dela. Ela humilha, xinga, só não espanca. Mas as palavras que ela fala para a filha dói muito, dói mais do que um tapa. A minha sobrinha, ela ama vir aqui para casa. Ela sempre fala, tia Alice, sua casa tem paz, tem cheiro de amor. Aqui eu sinto paz. E ela me fala muito que ela queria ser minha filha. Bom, infelizmente eu não posso trazê-la para morar comigo. Eu creio que minha irmã tem inveja de mim sim. Pois as pessoas amam vir aqui em casa, gostam de conversar comigo, falam da tranquilidade, a paz que sentem quando estão aqui. Meu esposo nunca ergueu a voz para mim. Ela fica incomodada. Sabem aqueles cursos que ela fez? Pois é, hoje ela é costureira. Não desfazendo da profissão, só estou relatando que eu não precisei gritar e retribuir o que eles fizeram comigo. De novo, nós colhemos o que plantamos. Precisei passar por tudo na vida para colher amor, paz. Meus filhos não dão um pingo de trabalho, me obedecem. E ao contrário que muitos que me fizeram mal de uma certa forma, né? As pessoas que me fizeram mal, ela vê que hoje colhem o mal e a vida dela, hoje ela colhe o bem. Então ela tem bons filhos, educados, né? Ela tem um marido muito bom, a casa dela, como ela disse, é com paz. Então hoje ela tem, né, as coisas que ela fez. Ela, graças a Deus, ela colheu também o que ela plantou. Eu já falei pra vocês, a gente colhe o bem, a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. A gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Bom, meus filhos não me dão um pingo de trabalho, me obedecem muito. Ao contrário que muitos que me fizeram mal, de uma certa forma, estão colhendo.
Uns os filhos estão mexendo com drogas, outros vivem sendo espancados. Sabe, eu fico triste com as notícias. Ninguém merece uma vida de tristeza e solidão. Dani, eu vi também que muitos chamaram meus pais de omissos. Como podem favorecer um e os outros não? Eu concordo. Se você tem 10 filhos, o amor deveria ser igual. Tem como medir amor de mãe? Parece que se você for uma pessoa que faz seus pais chorarem, que faz mal para os outros, compensa. Às vezes me cai esse tipo de pensamento. Será se... Dani, esse se, eu penso como será um colo de mãe, um abraço de pai, ouvir um eu te amo, filha, estou orgulhosa de você, coisas que ela nunca ouviu. Eu sonhava em ouvir, Alice, você está indo muito bem, você faz um bom trabalho, continue assim, mas ela nunca escutou isso dos pais, tá? Bom, mas às vezes eu penso, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se eu não tivesse sofrido tanto, talvez eu não seria nem metade da mulher que eu sou hoje. Minha casa hoje é um lar de paz. Dani, eu tenho uma tia que me humilhava tanto nas festas de fim de ano da família, falava que eu era lésbica porque eu nunca tinha aparecido com um namorado. Nada contra quem é. Mas hoje ela tem uma filha da minha idade, que era uma patricinha na família, trocava de namorado igual troca de calcinha. A mãe dava de tudo para ela, que era na moda. Minha tia era responsável por dar os presentes para as crianças no final do ano. Então todo mundo ganhava coisas boas, menos eu. Minhas primas ganhavam Barbie, verdadeira ou falsificadas, né? Mas ganhavam. Hoje em dia, a filha dela é casada com uma mulher, mora num outro estado, longe da mãe, odeia a mãe. Um dos meus primos virou gay. A família inteira virou as costas para ele. Quem que vocês acham que foi a única pessoa que não virou as costas para ele? Fui eu, a crentinha aqui, a sem sal, a feia. Dani, a opção é dele. Só não aceito pouca vergonha na minha casa, exijo respeito. Ele sempre vem em busca de conselhos. Eu dou muito carinho, conselhos para ele com base no que eu acredito e creio na Bíblia. Mas em nenhum momento eu o julgo. Até porque eu não estou no papel de juiz e nem advogado. Bom, hoje em dia eu evito festas de família. Só vou em uma a cada ano. Mas quando eu começo a me incomodar, eu pego meus filhos e vou embora. Minha mãe continua a mesma. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Mas eu quero partir em paz, sabe? Saber que o que ela fez não me causou nada. Sempre que eu posso, eu ajudo eles. Sei que alguns acharam a história estranha ou pensam que eu talvez até inventei. Mas sabem, eu sei da minha verdade. Eu sei o que eu vivi. Nos comentários também eu vi algumas Alices, né, que passam o mesmo que eu. Gente, manda suas histórias. Eu resolvi perdoar porque a vida nunca avisa quando é o último encontro. Nunca avisa quando é o último abraço. Ela nunca avisa pra gente que vocês vão ficar mais um pouco aqui nessa terra, né? Quando você vê uma pessoa, pode ser seu último beijo, pode ser seu último adeus. E eu me sinto orgulhosa que eu liberei o perdão. Porque eu tenho certeza que muita gente deve falar só perdoaram porque ela está doente, né? Dani, eu estou criando meus filhos para entenderem algo essencial. Irmãos não são rivais. São time da vida. Que seus caminhos podem ser diferentes, mas o coração deles deve ser sincronizado. Que não há espaço para inveja. E se um tropeçar, o outro não pergunta o que aconteceu, mas estende a mão. Eles se respeitam, se amem, se cuidem. E sem limites, né? Porque amigos podem mudar, mas irmão é para sempre. Meu desejo é que quando eu não estiver mais aqui, vocês continuem se amando e tratando um ao outro bem, eu falo para os meus filhos. Respeitando sempre e ajudando um ao outro. Eu espero que um dia meus filhos contem, escutem essa história e reflitam. E pensem, nossa mãe errou muitas vezes, perdeu a paciência, esqueceu algumas coisas, nem sempre tinha tudo sob controle. Mas ela sempre se desculpava e perdoava com facilidade. Ela era grata todos os dias por ser nossa mãe e nunca parou de nos incentivar e dar o nosso melhor. Nossa casa era cheia de riso, diversão,
Não era uma casa perfeita, mas o amor dela por nós nunca esteve em dúvidas, nem por um segundo. Bom, Dani, eu finalizo mais uma parte da história agradecendo sempre a Deus. Fiz uma parte da história agradecendo a Deus por me deixar ser mãe e por Deus estar sempre comigo nos meus piores e melhores momentos. Eu não estou justificando nada, explicando nada demais, só achei que faltou algumas partes para vocês entenderem. Até no momento, agradeço a todos do canal que escutaram a primeira parte da minha história, escutem com carinho. Estou esperando ansiosamente os comentários finais. Quando a minha saúde do câncer, ele já está em metástase. O médico disse 3 meses de vida. Mas eu sigo feliz e acreditando que Deus sempre faz o melhor por nós. Bom, um abraço para vocês e obrigado pelos comentários. Um beijo. Um beijo, Alice, novamente. Obrigada por você ter voltado aqui, né? Realmente, assim, a gente fica indignada, né? De saber que uma mãe tratava uma filha assim, igual você, com tanta diferença, né? 2 irmãs. E eu acho que a sua própria mãe acaba criando rivalidade, assim, porque você não pode criar 2 filhos com tamanha diferença dessa, né? Você oferecendo tudo para um filho e nada para outro. Oferecendo tanto amor para um filho e nada para outro. Tantos bens materiais para um filho e nada para outro. Então ela mesma faz ali as próprias irmãs ali meio que competirem entre si. Apesar que você não ligava, mas a sua irmã, né? Eu acho que ela se sentia talvez numa situação ali naquela época superior. É culpa dela? Não, não é culpa dela, porque infelizmente é isso aí que ela aprendeu, né? É isso aí que ela via desde de nova. Bom, eu concordo com você. Eu acho que você tem o que o ser humano mais deseja, sabe? Amor, paz dentro de casa, né? Seus filhos com você, seus filhos obedientes, não envolvidos com droga, né? Ter 2 filhos bons. Hoje em dia, gente, isso, do jeito que tá o mundo hoje, isso é de um valor, assim, incalculável, né? Você ter esse controle aí com os seus filhos, esse controle aí dentro de casa, isso com certeza, algo incalculável, sabe? E sim, isso aí é digno até de inveja, sabe? Porque são tantas casas desestruturadas, tantas famílias desestruturadas, que quando a gente vê alguém que vive em paz, chega a dar inveja. Bom, quanto à sua doença, ai meu Deus, como é difícil, né, gente? Eu acho que eu falei para vocês no começo do vídeo, eu tô com a minha cunhada nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que é 28 de abril. Ela está hospitalizada em estado grave, né? Ela teve uma ceteose, eu acho, diabética, que é um problema que dá no sangue, né? Quando você tem diabetes. Não é um problema que dá no sangue de todo mundo que tem diabetes, né? O dela, infelizmente, a diabetes dela estava bem descontrolada e ela acabou tendo esse problema. É um problema grave, porque é no sangue. E assim, gente, todo dia, tem 5 dias que ela tá na UTI, em estado grave. E, nossa, todo dia é um dia, sabe? Todo dia é uma esperança, todo dia é um misto de emoções, né? Você quer ter resultados rápidos, mas esse quadro dela realmente demora, porque é no sangue do corpo todo. Então, faz hemodiálise para filtrar o sangue, faz isso, faz aquilo. E assim, nossa, é uma montanha-russa de emoções todos os dias. Ver meu irmão também, meu sobrinho, sofrendo, né? Porque, querendo ou não, nossa, eu amo a minha cunhada, mas é a esposa dele, mãe do meu sobrinho. Então, assim, os dois sofrendo muito, sabe? E é muito difícil, gente, é muito difícil. E eu vejo você falando, assim, da sua doença, imagino o quanto deve ser difícil pra você, porque a gente tá passando isso nesse momento na minha família e a gente sabe o quanto é difícil. E pra você, né,
que ela, infelizmente, gente, para quem não lembra, ela já está em tratamento paliativo, né? Ela já falou que o que tinha que fazer na doença dela fizeram. Então agora o tratamento dela é para ela ter uma boa qualidade de vida até, infelizmente, chegar a hora dela. E eles deram a ela 3 meses de vida. E eu, sinceramente, gente, eu nem sei o que é pior. Se é você saber que você tem pouco tempo de vida ou você não saber, né? Então ela quis mandar o vídeo para deixar a história dela no canal, para que os filhos dela vissem, né, contada por ela. Eu lembrei qual o nome do vídeo dela. Acho que é a lista de Alice que eu coloquei. Quer ver? O vídeo dela, para quem não viu ainda, gente, ele saiu no dia... há 7 dias atrás, na segunda-feira passada. Eu não esperava por isso. Uma história... se chama Uma História de Perdão. Pega o lencinho. Então, se vocês colocarem aí, ó, eu não esperava por isso. Uma História de Perdão, peguem um lencinho. A capinha do vídeo é essa aqui, ó. A lista de Alice. Então, eu nem sei o que é pior. Se é você saber e deixar tudo preparado como ela quer fazer, ou sinceramente é você não saber, né? E ir vivendo a sua vida. Como eu disse pra vocês, na minha família a gente teve 2 casos, que foi da minha madrasta, que a gente já sabia que não tinha mais o que fazer, inclusive ela sabia, e ela também deixou tudo muito preparado, sabe? As coisas que ela tinha que fazer, ela fez, se despediu de todo mundo, conversou com a gente, e infelizmente, né, o dela foi um câncer no estômago, então o corpo físico dela se deteriorou também muito rápido. Teve horas que ela não conseguia mais andar. Eu acho que ela morreu com 30 quilos, gente. Uma mulher de 1,70 m, sabe? Então, assim, foi muito difícil ver também o que estava acontecendo com ela. E eu tive o meu tio também, que antes de ontem, eu acho... Ontem, não lembro, antes de ontem, no sábado, fez 1 ano que ele faleceu, o irmão da minha mãe. Ele também teve um problema no fígado, dele foi uma hepatite. E a gente sabia que não tinha mais jeito pra ele. A mulher dele é médica, que é até minha tia que tava aqui em Vitória ajudando meu irmão, no caso da minha cunhada. Só que ele não sabia, ela preferiu não contar pra ele. Então, ele só foi saber realmente que o tratamento dele não tinha mais cura muito próximo, assim, dele morrer, porque o médico falou, você tá em tratamento paliativo, né? Mas ele não sabia. A minha tia, ela decidiu não contar pra ele. Ela falou, eu quero que ele, sabe, que ele acredite que pode ter cura ainda, porque eu acho que isso que leva você pra frente, sabe? Você ter esperança no dia de amanhã. Mesmo quando todas as suas esperanças acabem, a gente não pode perder a esperança. Porque quando a gente perde a esperança, cara, a gente não tem mais nada, né? Então, assim, eu passei por isso na minha família e foi bem difícil também. E ao contrário, assim, os dois, a minha madrasta, ela o tempo todo falava, eu aceitei Deus, eu sei que, né, chegou minha hora, eu tô conformada. E o meu tio, pelo contrário, gente, ele falava, ai meu Deus, eu não quero morrer, eu tenho muito para fazer ainda, meus filhos são muito novos, né? Ele tinha 60 anos, então, né, os filhos dele novos ainda. Então, é muito difícil, né, você acompanhar isso, é muito difícil você estar de fora e ver isso, é muito difícil, assim, é um misto de emoções também. Então, eu imagino para nossa Alice aí como tá sendo isso, né? Um mix também de emoção. E olha, Alice, sinceramente, eu acho que o perdão, muitas vezes, ele faz muito mais bem pra gente do que pra quem a gente perdoa, sabe? E é o que você falou, não é porque eu perdoei que eu tenho que estar do lado, tenho que fingir que eu sou a melhor amiga. Mas eu acho que você tira algo de dentro de você. E eu acho que você fez bem, sim. Se é isso que você queria, né?
Pra que você vai guardar isso com você, sabe? Pra que vai guardar? É certo o que a sua mãe fez? Lógico que não. É certa a maneira que ela te tratava? Óbvio que não, né? Mas eu acho que talvez isso doa muito mais nela hoje em dia do que talvez doa em você, né? Então, sim, você liberando perdão, gente, parece que tira um peso de você, sabe? Tira um peso, assim, da sua vida, das coisas que estão acontecendo. Se aquilo te... Como que eu vou falar pra vocês? Se aquilo te atrapalha, sim, você tente liberar o seu perdão também. É igual eu tô falando, não necessariamente você vai precisar morar com essa pessoa, você vai estar do lado dessa pessoa, você vai, sabe? Mas é bom sempre a gente poder libertar, sim, tá bom? Ai, Alice, a gente deseja, assim, muita felicidade pra você, que você tenha muita paz, muito discernimento, muita sabedoria. Eu, assim, sinceramente, eu não sei nem o que falar pra você, mas a gente tá aqui, assim, torcendo muito por você, tá bom? E é isso. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.